Muito bem, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso da ETAD, onde estamos estudando o nível 2, o nível médio, e nós hoje vamos abordar a doutrina do Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo é chamada de pneumatologia, pneuma do grego, que significa vento, sopro, espírito, e logia, o estudo. Nós também, dentro da pneumatologia, temos a paracletologia, do Paracletos, que é a pessoa do Espírito Santo. Então, pode ser pneumatologia e paracletologia. Essas duas matérias são chamadas dentro da teologia sistemática. Na lição de número 1, nós vamos abordar a natureza do Espírito Santo. Vemos que desde o dia de Pentecostes, o Espírito Santo tem exercido na Terra uma atividade fora do comum, especialmente nas últimas décadas. Essa gloriosa verdade é para nós muito significante, pois além de testemunhar acerca da nossa própria experiência, corresponde à nossa concepção à luz das profecias bíblicas, da manifestação abundante do Espírito Santo, que é um dos sinais distintos e iminentes da volta de Jesus. Pois há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A ação crescente da ação do Espírito Santo em nossos dias evidencia a importância do estudo a respeito da terceira pessoa da Trindade. É uma necessidade imperiosa conhecermos não apenas a doutrina do Espírito Santo, como também o que ele pode e o que ele quer fazer em nós e por nós. É igualmente pelo poder do Espírito Santo que a Igreja de Cristo pode triunfar sobre os poderes satânicos. Por isso, convém-nos conhecê-lo em sua plenitude, e isso conseguiremos através desse estudo, também acompanhado de muita oração. No esboço dessa lição de número 1, nós vamos estudar no texto 1, a personalidade do Espírito Santo. No texto 2, abordaremos a deidade do Espírito Santo. No texto 3, trataremos os nomes do Espírito Santo. No texto 4, 5, 6 e 7, os símbolos do Espírito Santo. Portanto, vamos então entrar nessa lição maravilhosa, começando com a personalidade do Espírito Santo. Considerando o que a Bíblia expõe quanto à personalidade do Espírito Santo, e quando falamos de personalidade, estamos dizendo que ele é uma pessoa, uma das pessoas da Trindade, o Espírito Santo. Ele não é uma força ativa, como alguns pregam, ele é e nem uma influência, ele é uma pessoa. Então, nos relata a Bíblia e certificamos de que ele não é, como dissemos, simplesmente uma influência, como alguns erradamente creem e ensinam. O Espírito Santo é uma pessoa divina. É ele quem distribui as numerosas bênçãos e o poder que Deus pôs à nossa disposição. Sejamos, pois, piedosos e sinceramente determinados a esforçar por receber e experimentar tudo que o Espírito Santo torna possível ao povo de Deus. Comecemos acerca da personalidade, falando do título dado ao Espírito Santo, Consolador. Como é que uma força ou uma influência pode consolar alguém? Somente um consolador, uma pessoa. Havemos de compreender que esse título, Consolador, não pode ser atribuído a nenhuma influência ou força impessoal e abstrata. Em 1 João, capítulo 2, 1, essa palavra, que é traduzida por advogado, se refere a Cristo. Em João 14, 16, o Espírito Santo é o outro Consolador enviado pelo Pai para substituir Cristo, que é uma pessoa divina. Esse outro Consolador
viria para ministrar aos discípulos como Jesus fazia. Se o Espírito Santo ou Paracleto fosse uma mera influência impessoal, ele não poderia substituir a Cristo como pessoa, nem desempenhar suas funções. Só o Espírito Santo, que nós chamamos a terceira pessoa da Trindade, poderia tomar o lugar de Jesus, o Filho eterno de Deus. Falemos ainda da unidade do Espírito com o Pai e o Filho, e também com os cristãos. A prova da unidade do Espírito com o Pai e com o Filho e com os cristãos encontra-se na fórmula do batismo e também na bênção apostólica. Em Mateus 28:19, Jesus falou, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, o Espírito Santo é colocado juntamente com o Pai e o Filho. 2 Coríntios 13:13, a bênção apostólica, nós lemos a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós. E em 1 João, capítulo 5, versículo de número 7, na carta de João, João fala de 3 que testificam no céu e na terra. Então lemos aqui, 1 João, capítulo 5, verso 7, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Então vemos aqui nessa referência, tanto de Coríntios, quanto de Mateus, quanto de 1 João, vemos aqui que fala da nossa comunhão com o Espírito Santo. E João se refere, ele, na mesma relatividade, ao Pai e ao Filho, em 1 João 1:2, que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, não é? E a vida se manifesta através do Espírito. Muito bem, continuando, notemos que na passagem também de Mateus, lê-se em nome e não nos nomes, singular, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, significando que os 3 são pessoas, mas igualmente seria que eles 3 formam um, batizando-se em nome do Pai, do Filho, e se não fosse o Espírito Santo uma pessoa, nós falaríamos de uma influência, não é o caso. Também a graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão de uma influência, não, a comunhão do Espírito Santo. Nada disso seria aceito na mente de uma consciência iluminada e de uma mente iluminada. Em Mateus 15, em Atos 15:28, lemos, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Aqui vemos o poder da decisão do próprio de uma pessoa e não de uma influência qualquer que seja. Além disso, vemos atributos e atividades pessoais inerentes ao Espírito Santo. O Espírito pensa, a Bíblia revela a mente do Espírito em Romanos capítulo 8, 27. O Espírito tem vontade em 1 Coríntios 12, 11, que ele distribui os dons conforme a sua vontade. O Espírito também se entristece. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Isso são características de uma pessoa. O Espírito exerce também atividades em ordem pessoal. É ele que revela. Os homens falam da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Ele ensina, João 14:26, quando ele vier, vos ensinará todas as coisas. Ele dá testemunho de nossa filiação com o Pai, Romanos 8:16, Gálatas 4, verso 6, e ele nos leva a chamar Abba Pai. Ele intercede, o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele fala em Apocalipse 2:7, diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E no final de cada carta das igrejas do Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ele comanda
Em Atos 16:6, Paulo relata que foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, ainda não era a hora. Ele testifica de Jesus, o Espírito da verdade, que dará testemunho de mim, em João 15, verso 26. O Espírito também é suscetível de trato pessoal. Alguém pode mentir perante ele, como Ananias fez, com relação à propriedade, em Atos 5, verso 3. E o Espírito ainda pode ser blasfemado, e Jesus diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nem nessa vida, nem na vindoura. Mateus 12, 31. Vamos então aos exercícios dessa primeira lição. Marque-se para certo e para errado. De acordo com a Bíblia, o Espírito Santo é simplesmente uma influência. Errado. Isso é o que os hereges ensinam, é errado. 2. Como pessoa divina, o Espírito distribui bênção e poder, certo? Como consolador, o Espírito viria para ministrar aos discípulos da mesma forma que Jesus fazia, certo? Novamente. 1.4. O Espírito Santo, uma mera influência impessoal, assumiria o lugar de Jesus aqui na terra, errado. 1.5. É possível blasfemar contra o Espírito Santo, certo? Vamos então agora ao texto 2. Falemos da deidade do Espírito Santo, ou seja, a divindade do próprio Espírito Santo. As Escrituras claramente revelam ser o Espírito Santo uma pessoa divina. Também o Espírito indica ele próprio a sua deidade e possibilidade ao agir como Deus. Disso há vários textos que vemos. O nome divino dado ao Espírito Santo. Na descrição do incidente que envolve o erro e a punição de Ananias, no livro de Atos, capítulo 5, temos uma prova da deidade do Espírito Santo. Atos 5, versos 3 e 4, nós notamos que Pedro disse que Ananias mentistes ao Espírito Santo. E depois Pedro disse, não mentisse aos homens, mas a Deus. Logo, podemos concluir de Atos, capítulo 5, versos 3 e 4, que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo também possui atributos divinos atribuídos à eternidade, por exemplo, das pessoas. Ele é chamado de o Espírito Eterno, em Hebreus 9:14. Portanto, ele tem a eternidade também de Deus. Ele também é onipresente no Salmo 139, versos 7 a 10. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde irei do teu Espírito? Então, ele é onipresente. Ele é onipotente. Lucas 1, 35 mostra o Espírito exercendo a onipotência, que é um atributo divino. Ele ainda é onisciente, tem conhecimento do infinito, é ele que nos revela as profundezas de Deus, em 1 Coríntios 2:10. O Espírito também realiza trabalhos divinos. Foi o Espírito quem deu vida à criação, Gênesis 1:2. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É o Espírito que transforma os homens em novas criaturas por meio do novo nascimento. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver nem entrar no reino de Deus. É ele que gera em nós o novo nascimento. E foi o Espírito Santo também que levantou Cristo da morte, mediante a ressurreição. Romanos 8:11. A morte, que é o último inimigo a ser destruído, em 1 Coríntios 15, verso 26, nunca foi dominada a não ser pelo poder de Deus. Mais do que isso, o fato da ressurreição de Cristo não é semelhante aos casos das ressurreições ocorridas no Antigo e no Novo Testamento, em que alguns mortos voltam à vida, mas tornam a morrer mais adiante. Ele mesmo disse, eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Portanto, é uma ressurreição para não morrer mais. Apocalipse 1:18. A ressurreição de Cristo encerra a mesma natureza que terá a ressurreição dos cristãos em corpos incorruptíveis no dia do arrebatamento e também pela ação do Espírito Divino. Romanos 8, verso 11. Vamos aos exercícios do texto 2.
Prova irrefutável da deidade do Espírito Santo encontramos em letra B, Atos 5, verso 3 e 4. 1:7, Hebreus 9:14 apresenta a referência ao Espírito Santo como Espírito, letra C, eterno. 1:8, em transformando os homens em novas criaturas, o Espírito Santo está confirmando que realiza, letra A, trabalhos divinos. Vamos ao texto 3 agora, nomes do Espírito Santo. São diversos os nomes atribuídos ao Espírito Santo na Bíblia, que prova a sua natureza divina. A exiguidade de espaço aqui, porém, não nos permite mencionar todos, mas vamos comentar alguns de maior importância. Primeiro, Espírito de Deus. Gênesis 1:2, 1 Coríntios 3:16. Esse título significa que o Espírito Santo tem uma relação íntima com o Pai no que concerne ao bem-estar espiritual e à nossa segurança. 1 Coríntios 3:16 diz, não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós? Outro nome, Espírito de Cristo, em Romanos 8:9, fala do Espírito de Deus e segue, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse título, conferido à terceira pessoa, não significa que seja dois espíritos distintos, mas um só, que é o Espírito de Deus, que tem o nome de Cristo, pois é enviado por Cristo, e Cristo é Deus, então nós temos o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo em Romanos 8:9. Ele é enviado por Cristo. Seu trabalho especial é glorificar o Filho de Deus. Por essa razão é também chamado o Espírito de Cristo, em Atos 16, verso 7. Outro título bem conhecido, Espírito Santo. Já está dizendo que ele é santo. Em algumas partes da Bíblia, o Espírito Santo é chamado de o Espírito, como em 1 João 3:4, 1 Coríntios 2:10. Entretanto, lhe é dado com mais frequência Espírito Santo. Atos 1:5, batismo com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Aqui a ênfase recai na santidade e, portanto, o nome indica a sua natureza santa, um outro atributo divino. O Espírito Santo, assim como o Pai e o Filho, possui atributos divinos. Suas qualidades mais gloriosas é a santidade. A designação santo afirma-nos que ele é santo e que nele reside também um fogo abrasador de pureza e de santidade de Deus. Onipotente, o Espírito Santo descobre e condena o pecado. João 16:8. É ele que nos convence do pecado. Pelo poder do Espírito Santo, o crente é habilitado a viver de maneira vitoriosa em relação ao pecado. Santidade é, portanto, uma característica distinta do Espírito Santo. O Espírito é a santidade personificada. Se lhe permitirmos cumprir em nós esse ministério particular, sentiremos sua ação divina, iluminando, expondo e detestando qualquer aspecto do pecado, induzindo-nos ao mesmo tempo a buscar a santidade. Assim, facilmente admitiremos que o Espírito Santo é a essência de santidade. Dele emana a santidade. Não esqueçamos, entretanto, que isso é diferente de alguém que venhamos a realizar. É o Espírito que opera essa bendita renovação, criando em nós um ardente desejo de santidade. Ralph M. Riggs disse, uma pessoa na vida de outra pessoa é o segredo da verdadeira santidade, e essa pessoa é o Espírito Santo. Romanos 8:2, ele é chamado de Espírito de vida, porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. A vida que Jesus prometeu aos seus servidores advém através da agência do Espírito Santo. Por meio dele são destruídos os poderes do pecado e da morte, e não somente isso, pela virtude do Espírito Santo,
podemos receber a cura de enfermidades. Além disso, virá quando o Espírito de vida levantou da morte o Senhor Jesus, também trará à vida os nossos corpos mortais. Outro nome, Espírito de adoção, Romanos 8,15, Gálatas 4, 5 e 6. A semelhança do que fazem muitos cristãos com justa razão, nós também nos regozijamos no fato de sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E é interessante que é pela ação do Espírito Santo, como Romanos 8,15, que ele é chamado o Espírito de adoção, que habita em nós, da qual nos leva a chamar Abba Pai. É mediante o testemunho também do Espírito em nossos corações, que realmente testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Vamos aos exercícios. Relacione a coluna A de acordo com a B, relacionando nomes e atributos do Espírito Santo. 1,9. Não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui é a letra D, 1 Coríntios 3,16. 1,10. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Letra C, Romanos 8,9. Sereis batizados com o Espírito Santo. Letra A, Atos 1,5. A lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado e da morte. Letra B, Romanos 8,2. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Letra E, Romanos 8,16. Vamos agora falar do texto 4, 5, 6, 7, os símbolos do Espírito Santo. Há diversos símbolos do Espírito na Bíblia. Primeiro símbolo que vamos abordar aqui no texto 4 é fogo e vento. Lucas 3, verso de número 16 e Atos 2:2, nesses textos vemos alguns fenômenos que as Escrituras são mencionadas como símbolos do Espírito Santo. Percebemos que ele representa a ação do Espírito através de seus vários ministérios em favor do povo de Deus. E atentemos bem às referências bíblicas que fundamentam essa doutrina. Falemos do fogo. Lucas, capítulo 3, versículo de número 16, nos menciona. E eu vou ler Lucas 3, 16, está escrito assim: respondendo a João, dizendo, eu, na verdade, batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias e sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo aqui é uma referência à grande força em relação às diversas maneiras de sua operação para corrigir os defeitos de nossa natureza decaída e conduzir-nos à perfeição. Os filhos de Deus devem ser adornados à perfeição. O que o fogo faz? O fogo queima. O fogo é um símbolo da presença de Deus. O fogo consome. Ele também serve para destruir como coisas como madeira, feno e palha, em 1 Coríntios 3, 12 a 15. O fogo ainda limpa. Somente o fogo pode tirar a escória de certos materiais. O fogo, portanto, é símbolo de poder purificador do Espírito Santo. Isaías 6, 6, 7. Uma brasa viva tocou os lábios do profeta. O fogo ainda amolece. O fogo do Espírito derrete corações endurecidos, amolece eles. Lemos que no dia do Pentecostes eles foram compungidos em seus corações e perguntaram, o que faremos, irmãos? O fogo também endurece, praticamente o mesmo fogo que amolece a cera, endurece o barro. O ferreiro leva o aço ao fogo para amolecê-lo, torná-lo mais duro. O Espírito Santo torna o crente mais brando e também torna mais firme. O fogo esquenta, o Espírito, qual fogo, torna a alma abrasada por um extremo zelo por Deus. E o fogo ilumina. Israel era guiado num clarão de fogo à noite. O Espírito nos guia
de modo figurado, mas real. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Vamos ao vento. Atos 2:2, foi vista línguas repartidas como de fogo e um vento veemente, como símbolo do Espírito. O vento é invisível, porém é real. Não podemos tocá-lo, tampouco compreendê-lo. Como Jesus diz em João 3:8, ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A palavra vento, no grego, pneuma, também é uma referência do Espírito. O Espírito Santo é também traduzido por vento, ar, fôlego. Deus soprou em Adão o fôlego de vida, e esse tornou-se alma vivente. Cristo soprou sobre os seus discípulos e disse, recebei o Espírito Santo. João 20, verso 22. O vento simboliza benefícios e o Espírito faz. Por exemplo, como os benefícios da alimentação, sabemos que o sustento dos seres vivos depende em grande parte do oxigênio, que compõe o ar. Podemos viver alguns dias em outros tipos de alimento, mas sem o ar, apenas alguns minutos. Sem o Espírito, não há vida espiritual. O vento ainda é responsável pela transmissão. Por exemplo, o som. Quando eu bato as palmas assim, a propagação do som é transmitida pelas ondas de ar. Sem a atmosfera, seria impossível ouvir alguma coisa. Pelo Espírito, o homem fala com Deus e este fala com o homem. Através do Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexpressíveis, porque ele conhece a intenção do Espírito. Poder. Com um vento forte e impetuoso, o Espírito se manifestou no cenáculo, encheu de fonte a onda de poder sobrenatural, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. O vento ainda traz refrigério. O vento toca, refresca os homens, amenizando o calor do sol. O Espírito opera de idêntica maneira, tocando os crentes, trazendo a presença de Deus. O vento também alimenta. O fogo, e que simboliza uma ação simultânea do Espírito Santo. O vento é a atmosfera em movimento e tem caráter permanente, que ensina que o Pentecostes deve continuar como um movimento até o dia do arrebatamento. Esta é a vontade de Deus. Amém? Muito bem, vamos aos exercícios desse texto, agora 4. Marque-se para certo e para errado. 1,14. O fogo, como símbolo do Espírito Santo, refere-se à sua grande força em relação às diversas maneiras de sua operação. Certo. O fogo consome, em 1 Coríntios 3, 12 a 15, madeira, feno e palha, que representa tudo que é falso e que não visa glorificar a Deus. Certo. 1,16. O Espírito, qual o vento, torna a alma abrasada e zelosa por Deus e sua obra. Certo. 1,17. Israel era guiado à noite por um clarão de fogo e da mesma forma o Espírito nos guia, não de modo figurado, mas real. Certo. Vamos a outros símbolos do Espírito. Falamos do fogo, falamos do vento. Texto 5. Vamos falar da água, do rio e da chuva. Em João 7, 37 a 39, Jesus, no último dia da festa, se pôs de pé e disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E diz que ele se referia ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Portanto, um dos símbolos do Espírito é a água, rio, de águas vivas. Água. A água é a origem. Cristo é a fonte da água viva. Quando a rocha foi fendida, saiu água. Êxodo 17:6. Paulo comenta que a pedra era Cristo e a água é o Espírito. O altar de onde procede o rio, em Ezequiel 47, 1 a 2, fala da abundância do Espírito, que depende da adoração a Deus e comunhão com Ele. O céu, de onde provém a chuva, de onde o Espírito foi enviado, que também vem do céu.
Água, proporção. A água é abundante, 2/3 do globo são constituídos de água. Água em odre é insuficiente e representa a acomodação de uma vida espiritual raquítica. O sedento deve ir a Cristo. Água de um poço é limitada. João 4, 6 a 13. Não é? Quem beber dessa água tornará ter sede. Mas a água a jorrar é algo ilimitado. Fonte a jorrar para a vida eterna sugere a ideia de algo ilimitado, que é o caso do Espírito. Água como utilidade. A água refresca, ela dessedenta. Essas ações são atribuídas ao Espírito nesse texto em estudo. A água faz brotar as árvores e a erva. Jó, capítulo 14, 9, Isaías 44, 4. O Espírito renova e produz frutos em nossa vida. Gálatas 5, 22. A água limpa. Hebreus 10, 22. O Espírito limpa e, ao mesmo tempo, lava o homem do seu pecado. A água fertiliza e faz prosperar. Isaías 44, verso 3. Essas propriedades são reais e representam as bênçãos do Espírito a serem experimentadas. Água, valor. Deus nos dá gratuitamente da água da vida. Isaías 55, 1. A água é indispensável à vida. Fontes, rios e chuvas representam, portanto, o poder renovador, restaurador e refrigerador da presença de Deus através do Espírito Santo. Nada sobrevive sem água. Sem o Espírito não há vida espiritual em hipótese nenhuma. Vamos aos exercícios dessa lição. Assinale com X a alternativa correta. Ao dizer que do seu interior fluirão rios de água viva, Jesus estava se referindo, letra B, ao Espírito que haveriam de receber os que nele crescem. 1,19. A respeito da água como símbolo do Espírito, baseamos sua origem, que é a fonte, não é? João 7, 37, 39, a rocha e o altar. Todas estão corretas aqui. Todas estão corretas. 1,19. 1,20. A água tem profundo significado quanto à simbologia do Espírito Santo e representa, letra C, água, aqui todas novamente, água em odre suficiente, água em poço limitada, água a jorrar ilimitada, todas corretas. 1,21. Certas utilidades quanto à água e que se aplica à vida espiritual, todas novamente. A água faz brotar árvore, a água limpa, a água fertiliza. 1,22. A água que é indispensável à vida e origina-se da fonte do rio ou da chuva representa todas aqui, o poder restaurador, o poder renovador e o poder refrigerador de Deus. Vamos ao texto 6, mais símbolos do Espírito Santo. Falemos do óleo, do azeite. Nas Escrituras, o óleo é apresentado como um símbolo do Espírito Santo. Zacarias 4, 2 a 6. Era usado nas solenidades de unção para a consagração de profetas, sacerdotes e reis. Êxodo 30, 30, Levítico 8, 12, 1 Samuel 10, 1, 1 Reis 1, 39. O emprego nos rituais do Antigo Testamento corresponde à operação real do Espírito na vida do crente na atual dispensação. Estudaremos casos e veremos que cada uso simbólico do óleo ou do azeite representa uma ação prática do Espírito de Deus. Vejamos isso. Falando da ação simbólica, azeite na orelha, Levítico 14, 17, representa a habilitação para ouvir a voz de Deus, como Apocalipse 2, 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Azeite na mão, representa a habilidade para o trabalho de Deus, que não é nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, Zacarias 4, 6. Azeite no pé representa a habilitação para andar no caminho do Senhor. Gálatas 5,16, andai no Espírito.
Azeite no rosto, Salmo 104, verso 15, representa o brilho da alegria espiritual. Com o rosto desvendado, somos transformados de glória em glória pelo Senhor, o Espírito, 2 Coríntios 3, 18. Azeite em outras vasilhas, 2 Reis 4, 4 e 6, representam bênçãos para outras pessoas. Romanos 5, 5, o amor de Deus é derramado em nossos corações. Azeite nas feridas. Lucas 10, 34, é o símbolo de restauração pelo Espírito Santo, que cura as nossas feridas. Lucas 4, 18. Composição e uso especial de óleo no Antigo Testamento. Era proibido fabricar outro óleo com a mesma composição. Êxodo 30, 32, 32 e 33, que não se pode imitar o Espírito Santo. Era proibido usar óleo sagrado para fins particulares. O Espírito Santo não pode ser usado, mas é ele quem usa os servos de Deus. A unção com óleo representa a finalidade da unção do Espírito. Na consagração dos sacerdotes para ministrar as coisas sagradas, Levítico 8, 10 a 12. Na oferta que os sacerdotes punham e aceitavam diante de Deus, Romanos 15, 16, 1 Pedro 2, 9. E para servir eficientemente, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Atos 10, 38. E Jesus foi ungido para realizar a completa e eterna salvação. Atos 1, 8 também diz que nós seremos revestidos pelo poder do Espírito Santo para cumprir a obra, para enxergar perfeitamente. Jesus disse: aconselho que de mim compres colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Também, Hebreus 1, 9, 2 Coríntios 4, 18, são referências à aplicação do relacionamento entre Cristo e os homens. Para comunicar conhecimento espiritual, 1 João 2, 20, vós possuís a unção que vem do Santo e sabeis tudo e tendes todo o conhecimento. Essa preciosa lição é conformada também em 1 Coríntios 2, 9 e 10. Para confirmar em Cristo, mas aquele que nos confirma convosco, em Cristo nos ungiu a Deus. 2 Coríntios 1, 21, Hebreus 3, 14. A respeito do óleo como símbolo do Espírito, o óleo era usado para alimentar, iluminar as lâmpadas, lubrificar, curar as enfermidades, suavizar a pele. Da mesma maneira, o Espírito alimenta, ilumina, lubrifica, cura, suaviza a alma. Glória a Deus pelo dom do Espírito Santo. Vamos aos exercícios. Associa a coluna A de acordo com B. 1,23. Habilitava para ouvir a voz de Deus. Aqui é o óleo na orelha. Letra E, azeite na orelha. Habilitava para o trabalho de Deus. 1,24. Aqui é azeite na mão. Letra C. Habilitava para andar nos caminhos do Senhor. Aqui é azeite nos pés, não é? Letra A. Vamos para o próximo, 1,26. Refreia-se ao brilho da alegria espiritual. Referia-se ao brilho da alegria espiritual. Azeite aqui no rosto, letra F. Azeite no rosto. Representa bênçãos para outras pessoas. Aqui é o azeite em outras vasilhas, letra B, e simbolizava a restauração pelo Espírito Santo. Aqui é azeite nas feridas, letra D. Vamos ao texto 7, falando ainda de símbolo do Espírito Santo, falemos do selo. O que estudamos a seguir explica significativa a razão do uso desse símbolo, selo, que prova algumas coisas. Primeiro, o selo provava propriedade. Em épocas passadas, a impressão de um selo e de um objeto
indicava a resolução de propriedade, aquilo que pertencia. Os crentes são propriedades de Deus, habitação do Espírito Santo neles e prova da possessão divina. Em Efésios, nos dias do apóstolo Paulo, havia o costume de um comerciante ir a uma floresta, selecionar para si certas madeiras de lei e imprimir nelas o seu selo, como um sinal de propriedade. Mais tarde, mandava um servo para com o seu sinete identificar e transportar a madeira selada. Ao falar do Espírito Santo como selo, baseado nesse costume dos Efésios, o apóstolo Paulo nos ensina que, possuindo, damos prova autêntica que somos propriedades de Deus. Legitimidade e autoridade. Os documentos oficiais eram reconhecidos e válidos mediante os selos da União do Estado. Quando Jesus foi sepultado, os principais sacerdotes pretenderam manter em segurança a sua sepultura, selando, conservando sobre a guarda. Violar aquele selo implicava em afrontar o governo romano. Assim, aquele que investe contra um filho de Deus pode ser selado no Espírito Santo, investe contra a autoridade do governo celestial, a fim de que nos tenha autenticado como verdadeiros filhos de Deus. E a terceira aplicação do selo é a segurança e preservação. Alguns produtos, como conserva de frutas e vegetais, são lacrados, selados, como meio de se evitar a penetração de ar. Assim, preservá-los deterioração durante o tempo em que o selo for conservado intacto. De igual modo, as nossas vidas são seladas pelo Espírito Santo e, dessa maneira, preservadas da má influência desse mundo contaminado. O selo é o Espírito Santo. Vemos isso, o selo como símbolo do Espírito. Jesus viveu pelo Espírito, Lucas 4,18. Jesus ofereceu e morreu pelo Espírito, Hebreus 9,14. Jesus ressuscitou pelo Espírito, Romanos 8,11. Jesus vive em nós pelo Espírito, Colossenses 1,27, Gálatas 2,20. Jesus produz vida em nós pelo Espírito Santo, 1 João 4,17, Gálatas 6,8. Os crentes são selados, somos selados pelo Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção e que pertencemos a Deus. Efésios 1, 13 e 14. Também a poderosa unção para o serviço, para a ministração, pela causa do Senhor em favor dos pecadores, igualmente dos santos. Muitos querem a unção do Espírito, mas ao mesmo tempo não têm qualquer propósito de se dedicarem ao serviço do Senhor. Precisamos da unção quando estamos dedicados ao serviço do Senhor. A respeito disso, consideramos que Jesus foi selado por seus próprios méritos, Mateus 3,16, e que nós somos selados pelos méritos de Cristo, 1 Coríntios 1,30. Vamos a outro símbolo que apareceu no batismo de Jesus, a pomba. O Espírito veio aos discípulos no cenáculo em forma de fogo, que havia que queimar. A Jesus, entretanto, ele veio em forma corpórea de uma pomba, que é o símbolo de sua pureza e inocência. Ao estudar sobre esse símbolo, teremos oportunidade de aprender as preciosas lições. Vejamos, a pomba saiu da arca depois do juízo, sepultamento da terra nas águas, para a imersão dela. O Espírito sobreveio aos discípulos após o juízo por nossos pecados. A pomba saiu da arca, o Espírito veio através da arca, que é Cristo. A pomba foi enviada 3 vezes e na terceira vez não tornou mais a arca. São os 3 voos da pomba. O Espírito foi pelo Pai enviado 3 vezes. A primeira sobre o profeta do Antigo Testamento. A segunda sobre Jesus e a terceira sobre a igreja, para nele permanecer. A natureza da pomba. A pomba é considerada uma ave limpa, razão pela qual era usada nos sacrifícios.
Geralmente se admite que esse símbolo da pomba seja uma referência à gentileza, à ternura, à amabilidade, à inocência, à bondade, à brandura, à paz, à pureza e paciência. E não há dúvida que essas virtudes são próprias do Espírito Santo, que determina a maneira como ele age no crente para produzir essas qualidades dignas do céu. Vamos aos exercícios desse texto de número 7. Assinale com X a alternativa correta. Falando do Espírito Santo como selo, com base no costume dos Efésios, aprendemos que em possuindo, damos prova autêntica de que somos propriedades de Deus. Letra C. 1:30. Ao fato de a pomba ter saído da arca por 3 vezes, simboliza o envio do Espírito Santo sobre os profetas, sobre Jesus, sobre a igreja. Todas estão corretas. Revisão da lição. Marque C para certo e E para errado. Homens falaram da parte de Deus movidos por uma influência. Errado. É o Espírito Santo quem transforma os homens em novas criaturas por meio do novo nascimento. Certo. 1:33. Podemos alcançar a vida de santidade independente da ação do Espírito Santo. Errado. 1:34. O vento, que é a atmosfera em movimento, tem o caráter permanente e ensina que o Pentecostes deve continuar como movimento até o dia do arrebatamento, certo? A água, biblicamente falando, nada tem a ver com a simbologia do Espírito Santo, errado. Nas Escrituras, o óleo representa um símbolo do Espírito Santo e a unção como óleo representa a finalidade da unção do Espírito Santo, certo? Como simbologia, a pomba fala de gentileza, ternura, amabilidade, inocência, paz, pureza e paciência, virtudes próprias do Espírito Santo, certo? Com isso, nós concluímos a lição 1. O aluno agora deve tirar 10, 15 minutos de intervalo, toma água, vá ao banheiro, beba um café e volte para a lição de número 2, onde nós vamos falar do Espírito Santo no Antigo Testamento, e a revisão do teste 1, que engloba essa lição que acabamos de estudar, mais a lição 2 que vamos estudar. Se você não é aluno, mas esteve assistindo essas aulas para ganhar conhecimento, parabéns, continue, a aula está aí aberta, de graça para você, no canal do YouTube. Mas nós não podemos te dar diploma ou um certificado apenas por assistir às aulas. Para obter o certificado, você tem que se matricular no curso. Nós daremos acesso a esse material didático, que eu estou aqui seguindo o roteiro dele. Também você terá acesso ao WhatsApp do aluno, onde você pode realizar os seus testes de avaliação. Cada semana nós estudamos 2 aulas. Todas as matérias têm 10 lições. Nós estudamos a lição 1 e 2 e realiza-se o teste 1. Na segunda semana, lição 3 e 4 e realiza-se o teste 2. Na terceira semana, lição 5 e 6 e realiza-se o teste 3. Na quarta semana, lição 7 e 8 e realiza-se o teste 4. E na quinta semana, toda a matéria leva 5 semanas, lição 9 e 10 e realiza-se o teste 5. A sua média é dividida, somada os 5 testes e dividida por 5, e você tem que ter uma média acima de 70 para ser aprovado, senão você tem que fazer sua recuperação. Mas nós revisamos o teste, lhe ajudamos e você vai ser um aluno bem-sucedido. Entre em contato conosco, faremos a sua matrícula e lhe daremos acesso à plataforma digital, ao WhatsApp do aluno, aos links do teste. E quando você terminar todas as primeiras 16 matérias de teologia básica, você já recebe o seu certificado. Você pode continuar fazendo o curso médio, por exemplo, esse Doutrina do Espírito Santo é parte do curso médio. E aí você também pode continuar, depois do médio, fazendo o seu bacharel em teologia. Que Deus te abençoe.
Que a graça de Jesus seja contigo. Voltamos daqui 10, 15 minutos. Acione nosso canal também no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre lá, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu. Ali no menu você vai encontrar mais de 254 pastas e com mais de 7.600 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus abençoe. Amém. Até daqui a pouco.